Em 1 Timóteo, irmãos, capítulo 4. Glória a Jesus. Mais uma noite, estamos aqui reunidos, né, irmãos? Cooperador Lênis, cooperador Vitor está lá no Briquet. Espírito Santo derrame graça sobre nossas vidas, sobre a vida deles também. Cada irmão que está lá, os que estão aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, irmãos. Diz assim, irmãos: Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a quem, irmãos? A espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Então, existe, né, irmãos? Naquela época, já existia, até hoje, existe doutrinas de demônios, espíritos enganadores, que está na vida de pessoas, né, irmãos? A minha cunhada ontem me mandou um vídeo, né? E depois eu mando essa pregação para ela, vai servir para esclarecer. Eu mandei uns áudios para ela, mas é pouco, né, irmãos? A gente manda uns áudios, mas não adianta, né? A pregação é mais exposta, né? Então ela mandou um vídeo para mim de um cidadão, né, irmãos? Que ele estava dizendo que não existe desigrejados, né, irmãos? Não existe desigrejados. Os irmãos acham que existe, irmãos, desigrejados? Ele falou que não existe desigrejados, por quê? Porque a igreja são as pessoas. A igreja não é o templo, né? Então, se a igreja não é o templo e são as pessoas, onde as pessoas estiverem, elas podem prestar culto a Jesus, elas podem ter comunhão com Deus, né, irmãos? Então, isso é uma doutrina de demônios, é um espírito enganador que está na vida desse homem, e ele faz um vídeo e joga nas redes sociais, e quantas pessoas têm acesso a isso, irmãos? E aí, assim, né, irmãos? As pessoas, tem pessoas que elas se dedicam a igrejas, e as igrejas, muitas vezes, elas manifestam, né, dentro da igreja mesmo, o espírito enganador, doutrina de demônios. A gente vê a baderna que é aí fora, né, irmãos? A religião é uma baderna. Só que, por outro lado, tem aqueles que não quer nem frequentar uma igreja onde há baderna e nem frequentar uma igreja onde se prega a verdade, onde se vive a verdade. Aí ela vê um vídeo desse e ela fala assim, é mesmo, né? Eu sou igreja, então eu posso ficar em casa e está tudo certo. As igrejas aí tudo bagunçado, está tudo uma bagunça, então eu vou ficar em casa. E aí pronto, vai para o inferno, né, irmãos? Vai para o lago de fogo, irmãos. Vai para o lago de fogo. Então uma coisa não justifica a outra. Se existem lugares onde há baderna, a pessoa tem que sair daquele lugar onde há baderna, onde não se prega a verdade, sair daquele lugar onde está a bagunça e procurar um lugar onde se prega a verdade. E tem que pedir direção para Deus, tem que se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu estou num lugar onde tem uma baderna geral, a prostituição está dentro da igreja, a bagunça, e eu quero sair dali. Eu quero um lugar onde se prega a verdade. E é impossível que Jesus não vai ajudar, irmãos. Agora a pessoa simplesmente sair da igreja e ir para casa, irmãos, é uma perdição. Então, aqui diz aqui, ó, versículo 2. Pela hipocrisia de homens que falam o que, irmãos? Mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, quer dizer, o cidadão ele entende que é dessa forma, ele entendeu assim, e um dia, com certeza, ele deve ter frequentado uma igreja, se decepcionou com alguma coisa, não suportou alguma coisa, saiu, foi para casa e ficou em casa achando que está servindo a Jesus, e Jesus não vai pesar a mão sobre ele, Jesus não vai matar ele, e ele está tocando a vida dele, irmãos. Está tocando a vida dele. E ele ensina os outros que deve ser dessa forma. Isso é uma mentira, irmãos. É uma mentira sem tamanho. É muito grande, né? A pessoa que segue por esse caminho, ela vai para a perdição. E não é só isso que eles ensinam. Eles ensinam muitas coisas. Doutrinas de demônios. Mentiras, né, irmãos? Homens que têm espírito enganador, eles ensinam muitas coisas. Aqui vai dizer algumas delas, ó. Versículo 3, proibindo o casamento. Irmãos, já tem gente que prega contra o casamento. Já tem isso daí já. Já tem gente que entendeu que o casamento não serve, o casamento não é bom. E aí se justifica em algumas coisas e prega contra o casamento. Irmãos, independente do casamento ser bom ou ruim, independente do casamento da pessoa ser bom
o casamento da pessoa ser ruim, ela nunca vai poder pregar contra o casamento. E também nunca vai poder obrigar ninguém a casar. Isso não existe, isso é uma mentira, irmãos. A pessoa ela cauteriza a própria consciência, ela entende que aquilo é certo e pronto, acabou. Por exemplo, a pessoa entende que filho não vale a pena. Filho não vale a pena. Irmão, se ela entendeu que filho não vale a pena, ela que não tenha mais filho. O que ela não pode é ensinar que não se deve ter filho. Porque não é bíblico. Não tem amparo na palavra. E também a pessoa não pode discriminar aquele que não tem filho. Porque também não tem amparo na palavra. Isso se torna uma doutrina de demônio. Espírito enganador que entra na vida da pessoa. Então a pessoa não pode cauterizar a própria consciência e sair ensinando, irmãos. Então, o YouTube está cheio disso aí, irmãos. Cheio de pessoas que pregam contra isso, contra aquilo outro. E a palavra da verdade, ela não vem dizendo isso. O apóstolo Paulo, ele vem dizendo, bom seria que o homem ficasse só. Mas aquele que não consegue se conter, que se case. Ora, ficar sozinho é um dom, irmãos. Se a pessoa não tem o dom de ficar sozinho, ela pode casar. E se a pessoa ela pode ficar sozinha, ninguém pode obrigar ela a casar, não é? Aí vem dizendo outra coisa aqui, versículo 3, né? Proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem o que, irmãos? A verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então, muitos, irmãos, nessa época já tinha, e até hoje se ensina que não se deve comer carne, que não se deve comer isso, que não se deve comer aquilo. E aí, irmãos, tranquilo, né? Tranquilo. A pessoa não quer comer carne de porco, porque ela fala que é pecado comer carne de porco, porque no Antigo Testamento, ela quer viver lá no Antigo Testamento, ela que viva lá no Antigo Testamento, e ela que não coma carne de porco. Ela que não coma carne, ela que não coma isso, ela que não coma o que ela não quiser comer. O Novo Testamento, ele vem permitindo que a pessoa coma. Não vem proibindo ninguém de comer nada, irmãos. Então, se a pessoa quer comer carne de porco, se ela quer comer carne de boi, se ela quer comer um peixe, ela que coma. O que não dá é para eu, né, como pastor, o Denis como cooperador, o Vitor, a gente entende um dia que comer carne é ruim porque sacrifica os animaizinhos, e é um pecado sacrificar os animaizinhos, e a gente pega e bota essa doutrina dentro da igreja, irmãos. A partir de hoje ninguém aqui come carne. E aí, está amparado aonde isso daí, irmãos? Onde está amparado isso daí? É uma doutrina de demônios. E o espírito enganador está na vida dessa pessoa. E ela põe isso como doutrina dentro da igreja. Ela põe isso como doutrina nas pregações dela. E as pessoas seguem após isso. Então, irmãos, vai para que caminho? Para onde que vai isso daí? Então, no Antigo Testamento, muitas situações lá, carne de porco. O porco é um animal imundo, irmãos. O porco é um animal imundo. Então, para quem não conhece a verdade, né, se alguém chegar com a carne de porco lá, a pessoa pode escandalizar, falar, não come esse animal imundo aí não. O cristão já conhece a verdade, irmãos, e já viu que aquilo lá não tem nada demais. E ele vai lá e come, né? Ele vai lá e come. E aí diz aqui, versículo 4, porque toda criatura de Deus é o que, irmãos? Boa. E não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças. Porque pela palavra de Deus e pela oração é o que, irmãos? Santificado. Então, irmão, não tem nada imundo. Não tem nada imundo mais. Não tem um peixe que é imundo, não tem um animal que é imundo. É lógico que a gente não vai sair aqui comendo rato, porque a gente não tem essa necessidade, né, irmãos? A gente não tem essa necessidade. Mas se tem lugar aí que o povo come rato, tranquilo, né, irmãos? É problema deles, né? A gente não pode dizer que eles não são de Deus porque eles comem rato. Então, não tem mais isso. O Novo Testamento não tem isso, irmãos. O Novo Testamento não entra nessas questões. Isso é questão louca. Isso é questão de... As doutrinas, irmão. Doutrinas várias, né? Que tem aí, irmãos, aí fora. E aí o cristão, ele entra nisso daí. E aí chega uma hora que o mesmo cidadão que cita umas besteiras dessa, que não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro, é o mesmo que fala que a igreja não tem necessidade mais, irmãos. Não tem uma necessidade de igreja.
Então você pode ficar em casa. Em casa você presta culto a Jesus, você pode ter comunhão. Você entra no seu quarto, em silêncio, e você ora e ele vai te ouvir. Ora, uma coisa não desclassifica a outra, irmãos. É lógico que se você se colocar diante de Deus no seu quarto, lá em oração, ele vai te ouvir. Só que a partir do momento que você desprezar a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue, não vai mais te ouvir. Pronto, acabou. E qual foi a igreja que ele resgatou com o seu próprio sangue? Foi esse salão aqui? Foi esse salão aqui? Nessa localidade? Lógico que não. Mas onde nós nos reunimos? Onde os irmãos do Santa Rita se reúnem? Toda terça, quinta e sábado. Onde que é? Não é nesse salão? Então esse salão para mim tem um valor muito grande, irmãos. É o salão onde eu me dirijo todas as vezes que eu venho dar culto aqui. Pronto, acabou. Lá no Briquet, tem o salão lá. Toda terça, quinta e domingo, nos reunimos lá. Então aquele salão lá é importante? Lógico que é, irmãos. Lógico que é, aquele salão é importante. Existem três lugares que eu frequento que para mim é importante e eu não deixo de frequentar. É a minha casa, é o meu trabalho e a igreja. Pronto, acabou. Pronto, acabou. Então isso aí é necessário. Eu sei que meus irmãos estão lá. Aí não tem salão, vamos ter que se reunir em outro lugar. Aquele lugar vai ser importante. Então, a mulher samaritana, ela falou para Jesus. E aí, onde que se deve adorar a Deus? É no monte ou é no templo? Jesus falou, nem no monte nem no templo. O Pai procura os verdadeiros adoradores, aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Vamos supor que um cidadão, ele faz um templo, e ele fala, só naquele templo que a pessoa vai ter comunhão com Deus. Ou então o outro fala assim, ó, só naquele monte que a pessoa vai ter comunhão com Deus. Está errado. Aí está errado, porque ela definiu um local ou outra localidade onde a pessoa vai ter comunhão com Deus. Não é isso que a gente está dizendo. Não é isso que a palavra fala. A igreja é importante. A igreja é o lugar onde se reúne, onde os irmãos estão reunidos. Não é num monte específico, não é num templo específico, irmãos. Se não for aqui, vai ser em outro lugar. Então não tem lugar nenhum que a pessoa idolatra o templo, irmãos. É a reunião de irmãos, essa que é a questão. Isso que os enganadores, né, aqueles que têm espíritos enganadores, querem pôr doutrinas de demônios, é isso que eles querem tirar. E eles tiram muitas pessoas, irmãos. Tira das igrejas e manda para casa. E a pessoa fica em casa. E a princípio vai bem. A princípio vai bem. Ela assiste a live, ela ora, ela escuta uns louvores e acha que está tudo certo. E os demônios só trabalhando, vão pelas beiradas e quando pensa que não, eles tomam posse. E a vida da pessoa vira de cabeça para baixo, né, irmãos? E aí diz aqui, ó, versículo 6, irmãos, ó. Propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministros de Jesus Cristo, criado com a palavra, com as palavras da fé e a boa doutrina que tem seguido. Então, o apóstolo Paulo está orientando Timóteo aqui, né? Então ele está dizendo, ó, se você orientar os irmãos dessa forma, se você orientar os irmãos a ter cuidado com isso, você vai ser um bom ministro de Cristo. Porque, irmãos, isso aqui é muito difícil. Lutar contra isso é muito difícil. Lutar contra essas doutrinas que tem, irmãos, é muito difícil. É complicado demais, porque é coisa que agrada a carne da pessoa. Porque, irmãos, vir para a igreja não é fácil. Vir para a igreja não é fácil. Quando a pessoa se propõe a ir para a academia, ela quer fazer exercício, ela sabe que ela tem que emagrecer, ela sabe que ela tem que se cuidar porque ela está, e ela se propõe a ir para a academia. Ela consegue ir fácil, irmãos? Lógico que não. No começo até ela vai, chega uma hora que ela desiste, ela não consegue. Isso porque é um lugar onde está todo mundo falando besteira, onde está ouvindo música mundana, é onde está vendo os homens pelados, mulher pelada ali, e está tudo certo. A pessoa não consegue ir. Imagina a igreja. É uma batalha espiritual, irmãos. A pessoa trabalha o dia inteiro, ela chega em casa cansada, ela tem os afazeres. O nosso dia tem poucas horas. O nosso dia, para fazer tudo que a gente tem que fazer, tinha que ter umas 10 horas a mais. A gente não consegue fazer tudo o que tem para fazer num dia. Então a igreja acaba se tornando um empecilho para a pessoa. A pessoa fala, pô, se não tivesse a igreja, eu podia trabalhar mais. Se não tivesse a igreja, eu podia dar mais atenção para minha família. Se não tivesse a igreja, eu podia fazer isso, fazer aquilo outro. E se esquece do mais importante, que é a batalha espiritual. É a igreja, é o lugar onde eu me revisto.
É o lugar onde eu recarrego as minhas energias. É o lugar onde eu me encontro com os irmãos. É o lugar que eu enfrento também uma batalha espiritual. Então, irmãos, a pessoa tem que pregar força, não tem jeito. E aí vem alguém ensinando que não, pode ficar em casa, pode ficar sossegado. Hebreus capítulo 10, irmãos. Irmãos, tem coisas que em pouco tempo vai se acabando. Vai se acabando, irmãos. Os casamentos vão se acabando, e muitas coisas vão se acabando. Porque as pessoas elas vão dando mais atenção para aquilo que satisfaz a vontade dela, irmãos. As pessoas elas querem prosperar financeiramente, as pessoas elas querem ter uma vida regalada, uma vida tranquila aí financeiramente. E aí coisas que atrapalham isso, a pessoa vai deixando de lado, irmãos. Vai deixando de lado. Chega uma hora que ela fala: "Não, eu não quero. Né? Eu quero ter tempo para trabalhar, quero ter tempo para estudar, quero ter tempo para curtir", né, irmãos? Hebreus capítulo 10, versículo 19, irmãos. Diz assim, ó: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, através do que, irmãos? Pelo sangue de Jesus." Irmãos, qual é o santuário em que nós queremos entrar? Né? Onde nós devemos entrar? Qual é o santuário? É o céu. É onde Deus está, irmãos. É lá que nós temos que entrar. Se você quer ter comunhão com Deus, você tem que ir para onde? Você tem que penetrar nos céus, porque é lá que Ele está. Ah, mas Ele está dentro de mim. Ora, mas Ele só está dentro de mim se eu conseguir penetrar os céus. Porque se eu não conseguir, se eu não tiver força, se eu não tiver poder para penetrar os céus, que é o santuário, se eu não tiver ousadia, como que Ele vai estar em mim? E aí diz aqui, ó, versículo 19, né, ó: "Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne." Então, quando Jesus ele foi para a cruz, foi a carne dele que foi pendurada lá no madeiro, e quando ele morreu ali, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Então, o acesso que foi aberto não foi lá no templo físico, lá, irmãos. Foi o acesso ao céu. Então, ele abriu acesso ao céu. Nós temos acesso ao céu. Então, ele está lá à direita de Deus, ele intercede por nós constantemente. Nós temos acesso a ele. As nossas orações chegam lá. Os nossos pedidos chegam lá. Mas a palavra fala que nós temos que ter ousadia. Ousadia. E ter ousadia, irmãos, não vai ser largando de mão aquilo que é importante. Jamais, né? Para eu ter ousadia, eu tenho que estar firme, né, irmãos? Versículo 22, ó. Versículo 21, né, ó: "E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração e inteira certeza do que, irmãos? De fé." Então, ó, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Então, irmãos, a pessoa tem uma má consciência, né? Ela já entendeu que isso é certo, aquilo é certo, isso é errado, aquilo é... Só que ela entendeu tudo errado, irmãos. A consciência está contaminada. O que ela tem por certo não é certo. Porque o que ela tem por certo, o que a consciência dela aprova, a palavra não aprova. Isso é uma má consciência. E nós temos que ser purificados disso. Então, os ensinamentos que são antibíblicos, irmãos, os ensinamentos que são anti o Novo Testamento, tem que ser jogado fora, tem que ser aniquilado. Não podemos nos enganar. Esse cidadão também ele disse o seguinte, que a igreja não tem que influenciar na vida da pessoa. Irmãos, se a igreja não influenciar na vida da pessoa, quem que vai influenciar, irmãos? Quem que vai influenciar? Ele fala assim, ó, esses pregadores aí, as igrejas, tem que parar de influenciar na vida das pessoas. Não tem que influenciar a vida delas. Irmão, se a igreja não influenciar, porque a igreja é o corpo de Cristo. Se não influenciar as pessoas, o mundo vai influenciar. Então a igreja, ela deve influenciar. A palavra, a pregação da verdade, ela deve confrontar
com o entendimento dos irmãos, confrontar com o coração dos irmãos, para ver aquilo que não serve e ser aniquilado. E o que serve, glória a Jesus. Glória a Jesus. Então a palavra, irmãos, a palavra da verdade, ela nunca vai ser dura para quem procura viver a verdade. A palavra da verdade, ela vai ser dura para quem bate de frente com ela e rejeita ela. E ela é irredutível, ela é dura mesmo. Ela não vai ceder, a palavra não cede. Então Jesus, a palavra diz, né, irmãos, que se nós formos infiéis, Jesus permanece fiel, pois ele não pode negar-se a si mesmo. Então se eu for fiel à palavra, glória a Jesus. Se eu for infiel, a palavra permanece fiel. E aí, irmãos, como que vai ser? A palavra não vai cair por minha causa. Então, e aí, as pessoas dizem assim, né? Aí a minha cunhada disse, né, irmãos? A minha cunhada disse para mim que nunca mais ela vai ser fanática. Né, irmãos? Nunca mais ela vai ser fanática. E aí o que se tem por fanatismo, irmãos? A pessoa no mundo era fanática, né? Por futebol, por política, por não sei o que lá, era fanática. Ela defendia aquilo com todas as forças, não é, irmãos? Não é isso? Não defendia com todas as forças? Era fanática. Hoje, nós defendemos aquele que morreu por nós na cruz. Nós defendemos aquele, irmãos, que a morte dele, o sacrifício dele na cruz, fez com que o acesso ao céu fosse liberado. Porque não estava liberado. Como que eu não vou entregar a minha vida a ele, irmãos? Como que eu não vou viver por ele? Como que não? Aí as pessoas falam que isso é fanatismo. Tá bom, muito bem, glória a Jesus, então é fanatismo, então eu vou ser fanático. Porque se isso é fanatismo, eu vou ser fanático. É algo que eu não abro mão, é algo que não tem aquele, né, que vai fazer eu abrir mão, então eu sou fanático. Ah, ele é fanático na igreja porque ele está lá em todos os cultos. Irmãos, a igreja, ela estabelece dias de culto. Então eu tenho culto terça, quinta, sábado e domingo. Terça, quinta, sábado e domingo tem culto. E a pessoa ela tem segunda, quarta e sexta. Isso à noite, tá, irmãos? Porque de dia não tem culto nunca. Mas à noite, ela tem segunda-feira à noite, quarta-feira à noite e sexta-feira à noite. Para ela fazer o que ela tiver que fazer com a família, com os amigos, né? Só não vai poder fazer nada que negue a Jesus. Mas ela pode sair para jantar fora com a família, pode ir no shopping, ela pode passear, pode levar as crianças no parque de diversão para brincar, ela pode ficar com a família, ela pode... Esses dias à noite, aí ela pode. Ela quer sair, ela vai, pega um domingo à noite, um domingo de dia, pega um domingo de manhã, vai passear com a família, e à noite ela tem culto. Pega um sábado, vai passear com a família, e à noite ela tem culto. Aí a família vai lá, alguém marca um casamento no sábado à noite. Aí chama o cristão para ir no casamento. Aí o cristão fala assim, não, pera lá, sábado à noite eu tenho um compromisso com meus irmãos. Eu tenho um compromisso com meus irmãos. Ah, é fanático. Ah, é fanático. Irmãos, isso não é fanatismo. Um fanatismo do mundo. Isso aí, irmãos, são as prioridades. O que é prioridade para mim? O que é prioridade para os irmãos? O que é prioridade para o mundo? A pessoa ela deixa de casar num sábado à noite para casar numa sexta-feira à noite por minha causa? Se ela deixar, tudo bem. Se ela casar na sexta-feira à noite, eu vou no casamento dela, sem problema nenhum. Se ela quiser casar num domingo de manhã, eu vou no casamento dela, desde que não esteja bebida, desde que não esteja pornografia, desde que não tenha nada disso. Eu vou no casamento dela. Ah, a pessoa convida eu para ir numa festa de aniversário, aí vai ter cachaça e música mundana. Eu não vou. Ah, é fanático. Tá bom, ela deixa de servir bebida alcoólica na festa dela por minha causa, em respeito a mim? Não deixa. Ela deixa de pôr música mundana por minha causa? Não, ela não deixa. Quem é fanático, sou eu ou ela? Porque ela não larga aquilo que ela aprova por minha causa, e eu tenho que largar aquilo que eu aprovo por causa dela. E aquilo que eu aprovo se refere àquele que morreu por mim. Não é eu deixar, irmãos, eu deixar de acordar tarde para satisfazer a pessoa. Isso eu faço com todo prazer, não tem problema nenhum, não. Se precisar acordar mais cedo para ajudar alguém, eu acordo, não tem problema nenhum. Eu troco o meu sono para ajudar alguém, eu largo isso aí, não tem problema não. Se tiver que deixar de comer alguma coisa para ajudar alguém, eu deixo de comer para ajudar alguém, não tem problema nenhum também não.
Agora eu tenho que deixar aquilo que é o meu passaporte para o céu, no dia da vinda de Jesus. Eu largar o selo que eu tenho, que é o Espírito Santo, para agradar A, B, C, e as pessoas achar que isso é fanatismo, irmãos. Isso é fanatismo. Por que as pessoas não me procuram para sair comigo numa segunda-feira à noite, numa quarta-feira à noite, numa sexta-feira à noite? Chama eu para ir numa pizzaria? Chama eu para ir numa churrascaria? Chama eu para ir? Ninguém me chama. Por que só me chamam no dia que eu não posso ir? E eu explico que eu não posso ir? E aí eu estou errado, irmãos. Eu estou errado, porque eu estou valorizando meus irmãos, estou valorizando a igreja, estou valorizando Jesus. E aí diz aqui, ó, versículo 22, ó, versículo 21 de novo, ó. E tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, aquele que nos prometeu, irmãos, Jesus nos prometeu muitas coisas, irmãos. Muitas delas ele já deu e muitas ainda nós vamos alcançar. Ele disse que ele enviaria o Espírito Santo. Ele enviou, irmãos. Enviou o Espírito Santo. Nós temos. Ele disse que no mundo nós teríamos aflições, né? Mas era para ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, e nós cremos nisso. Ele disse que daria a graça dele, a paz dele, né, irmãos? Daria a paz dele, que a paz dele é diferente da paz que o mundo oferece. E essa paz aí, irmãos, nós recebemos. E aquele que usufrui dela, irmãos, vê que ela é muito melhor que a paz que o mundo oferece, né? Então, isso aí nós já temos. E aí diz aqui no versículo 24, ó, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando. Quando, irmãos? Aquele dia. Isso aqui o Vitor pregou lá no Briquet, né, irmãos? Na terça-feira, esse versículo 24, 25 aqui, ó. E é uma verdade, irmãos, né? Então, quando nós, né, irmãos, quando nós temos ousadia para entrar no santuário, quando nós temos ousadia para se achegar a Deus, quando nós purificamos o nosso coração da má consciência, então, irmãos, nós também consideramos uns aos outros. Nós enxergamos, irmãos, que a família de Deus é o que nós temos de mais importante. Muitas coisas são importantes, irmãos, muitas coisas. O nosso trabalho é importante, a nossa saúde é importante, os nossos familiares são importantes, nossos pais são importantes, nossos filhos são importantes, o cônjuge é importante, tudo isso é importante, mas não tem nada, irmãos, não tem nada mais importante que os irmãos. Nada, irmãos. É engraçado, né, irmãos? É até difícil, né? Parece até que é algo absurdo, né, irmãos? Como que o pastor está comparando um irmão com meu filho? Como que ele está comparando um irmão com o meu esposo? Como que ele está comparando um irmão com a minha esposa? Como que ele está comparando um irmão como aquela que me pôs no mundo, a minha mãe? Aquele que me criou, meu pai, que deu estudo para mim, deu alimentação, ele se dedicou a vida toda por mim. Como que está comparando? Irmãos, é muito simples. É muito simples. Porque todos esses que eu estou comparando, só existe essa comparação porque eles não são irmãos. Porque se eles estivessem na mesma fé, servissem o mesmo Deus, se eles se dedicassem a Deus como nós nos dedicamos, eles seriam irmãos. E seriam tão valorizados quanto os outros irmãos. Mas muitos deles não querem. Muitos deles não querem servir ao Senhor que a gente serve. Eles não querem andar no ritmo que a gente anda. Eles não querem. Eles querem viver separados. Separados do quê, irmãos? Separados da vida de Deus. Então, realmente, não tem comparação, né? Não existe comparação mesmo. Não tem como comparar, irmãos. Não tem como comparar.
Porque os irmãos vão herdar a salvação. Os irmãos vão passar a eternidade com Jesus. E aqueles que não querem, não vão. Então Jesus, ele deu a vida por todos, mas todos devem se arrepender. Todos devem se converter a Cristo. Todos devem fazer parte do corpo de Cristo. Irmão, se existe familiares, de irmãos que não querem, então realmente vai ter situação que você vai ter que decidir entre estar com eles ou estar com os irmãos. Os irmãos são a família de Deus. E eles são a minha família. São os meus amigos. O que vale mais? O que vale mais? A minha família ou a família de Deus? O que vale mais? Os meus amigos ou os amigos de Deus? Quem vale mais, irmãos? Realmente não tem como comparar. Só que o que é absurdo para eles, deve ser mais absurdo para nós, irmãos. Mais absurdo para nós. Imagine se qualquer um de nós começar a achar que eles têm mais valor, começar a achar que, mas não conhece a verdade. Mas, irmãos, ninguém está privado da verdade. Ninguém está. Não existe demônio que possa impedir uma pessoa que é sincera diante de Deus, irmãos, de seguir após Jesus. Se fosse assim, nenhum de nós seria convertido. Nenhum de nós. Mas, se a palavra chegou até nós, pode chegar a qualquer um, irmãos. Versículo 26, Aí está dizendo no versículo 25, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Já era naquela época e até hoje as pessoas deixam a congregação. O que é congregação, irmãos? A igreja é reunião de irmãos. Reunião de irmãos. Igreja é isso. Reunião de irmãos. Onde estiver irmãos reunidos, é uma igreja. E aí versículo 26, Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo quê, irmãos? Pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Então, irmãos, a palavra é bem séria, É bem séria, é bem simples e bem séria. Então, se pecarmos voluntariamente, depois de ter recebido essa palavra, irmãos, e como que a pessoa peca voluntariamente? Primeiro, ela é enganada, irmãos? Ela tem que se enganar, O engano tem que tomar posse dela. Aí o engano tomou posse dela, ela embarca numa doutrina de demônios, ela entra num falso entendimento e ela começa a pecar. E ela se põe a pecar. Por quê, irmãos? Pecar voluntariamente, porque ela já conheceu a verdade. Ela abriu mão da verdade. Ela rejeitou a verdade. E ela passa a seguir doutrinas de demônios. Ela começa a pecar e aí o que resta é um certo ardor. Por quê, irmãos? Porque o fogo vai tomar conta de tudo isso daqui, irmãos. Quando Jesus vier, o fogo vai derreter tudo. Vai derreter concreto, vai derreter vidro, vai derreter tudo. Não vai ficar nada, pedra sobre pedra. Não vai sobrar nada desse mundo, irmãos. A palavra fala que os elementos ardendo se desfarão. Tudo que há nesse mundo vai ser aniquilado. E nós sabendo disso, que pessoas nós deveremos ser, irmãos? Que pessoas? Irmãos, só existe uma maneira daquela pessoa que resiste à palavra se converter. Só existe uma maneira, irmãos. A pessoa que resiste à palavra se converter. E essa maneira, sabe qual é? É você resistindo ao diabo. É você resistindo a esse mundo. Quem resiste mais? As pessoas vão resistir mais a Jesus do que você vai resistir ao diabo, do que eu vou resistir ao diabo? Se isso acontecer, elas não se convertem. Agora, se a nossa perseverança for maior, se a nossa resistência for maior, se nós empregarmos mais força, irmãos, o diabo não tem vez. Não tem vez. Mas o que acontece muitas vezes é que no embate, o cristão ele cede.
O cristão, ele volta, ele dá um passo para trás e deixa. E o diabo ganha força na vida das pessoas, e quando pensa que não, o cristão, ele é enganado e ele entra no caminho da perdição, irmãos. Entra no caminho da perdição. Então, nenhum de nós se converteu, irmãos, de graça. Né? Primeiro que foi pago um alto preço. E depois que para a gente chegar até onde chegamos, nós precisamos enfrentar muitas batalhas, muitas coisas. Batemos de frente com muitas coisas. Só que chega um momento da caminhada, irmãos, que a batalha vai ficando difícil. Por quê? Porque você atinge uma estatura espiritual e aí a graça é derramada sobre a vida de cada um de nós, né, irmãos? Mas de acordo com a necessidade, né? É como Jesus enxerga isso daí. E aí quando pensa que não, você já está grande já, irmãos, na batalha. Está crescendo, e está indo. E você tem que assumir a sua estatura. Você tem que assumir quem você é no reino de Deus. Quem você é no corpo de Cristo. É o que foi pregado também na terça-feira lá no Briquet. Então, cada membro, né, irmãos, cada um de nós temos a nossa serventia. Temos a nossa utilidade, irmãos. E nós temos que valorizar isso daí. Temos que seguir adiante, né, irmãos? Honrando, glorificando a Jesus. Valorizando aqueles, irmãos, que são importantes para Ele. Então, se Jesus deu a vida por todos os homens, e tem aqueles, irmãos, que abraçaram essa causa, tem aqueles que negaram-se a si mesmo e querem seguir após Jesus, é com esses que eu tenho que andar. Esses têm que ser a prioridade, irmãos. Tem que ser a prioridade. E pode ter certeza, irmãos, que aquele que é fiel às coisas de Deus, aqueles que são fiéis aos irmãos, com certeza vai ser fiel ao esposo, vai ser fiel aos filhos, vai ser fiel ao patrão, vai ser fiel aos amigos, vai ser fiel, irmãos. Se a pessoa não conseguir ser fiel à igreja de Cristo, pode ter certeza que ela não vai conseguir ser fiel às outras coisas também não. Então, primeira coisa, a pessoa ela quer ser uma pessoa boa, ela quer ser uma pessoa honrada. Irmãos, a primeira coisa é honrar Jesus, é honrar o ministério dele, é honrar os filhos dele. E aí, com certeza ele vai trabalhar, né, irmãos? Vai fazer uma obra espetacular em nossas vidas. Amém, irmãos? Jesus abençoe grandemente os irmãos.